Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Conexe com Especialistas. Eu sou o Sargon Seranto, sou o diretor executivo aqui da Conexe e hoje, no episódio de número 9, convidei novamente a nossa amiga Ana Querubina. Dessa vez, ela vai complementar todos os assuntos que a gente veio conversando nos últimos dias e ela vai falar sobre um tema super atual: gestão por competências. Querubina, novamente eu gostaria de reafirmar que nós não vamos fazer nenhuma apresentação formal. Se você está aqui com a gente, é porque é especialista. Mas conta para nós um pouquinho mais do porquê que você escreveu sobre gestão por competências. Sargon, na realidade, eu optei também por gestão por competências, porque a gestão por competência é o grande complemento da educação corporativa. Falar em educação corporativa, ou universidade corporativa, como já disse antes, independente do título, é falar em gestão por competências. E a gestão por competências talvez seja onde haja um dos maiores equívocos no mercado por parte de RH. É comum a gente ouvir pessoas que falam: a minha organização ela trabalha por competências. Como é que eu sei que uma organização trabalha por competências? Está alinhada estrategicamente ao negócio? Eu faço uma única pergunta: e quais são as competências do negócio? E aí me respondem muito comumente: não, a gente só tem mapeado as competências de recrutamento e seleção. E aí eu olho e digo: furado, não tem. Trabalha por treinamento. Mapeia superficialmente, ou melhor, mapeia muito mais focado no individual do que no contexto da organização. E as organizações que trabalham com gestão por competência, elas têm um grande diferencial. Qual é a complexidade desse diferencial? É que poucos profissionais sabem mapear competências. Então, existem organizações que se sentem seguras, porque já trabalham por gestão por competência. Tive uma oportunidade de ser convidada para realizar um trabalho, e, na realidade, era, inclusive, na área de negócios onde eu trabalhava. E um colega meu chegou para mim e disse: Querubina, a gente tem esse projeto da instituição tal, uma instituição grande, de renome, e aqui estão as competências e a nossa proposta é essa. E aí, quando eu olhei aquele conjunto de competências, não era um conjunto de competências, aquilo ali era como se fosse uma lista de treinamentos para 2 anos. Eu olhei e falei assim: mas esse mapeamento está equivocado, isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque, na realidade, eles iam fazer treinamento a vida toda e não iam desenvolver competência nenhuma. Iam pulverizar. O processo da gestão por competências, o menos é mais, que é justamente a máxima completamente distinta do treinamento. O treinamento, o mais é mais. Quanto mais treinamento, enche, está todo mundo preparado. Conversa nenhuma. E falo sobre isso tecnicamente do ponto de vista da andragogia, do ponto de vista do desenvolvimento de competências, do ponto de vista do processo de aprendizagem, do desenvolvimento de pessoas. Então, eu olhei para aquilo ali e disse assim: mas olha, isso aqui está completamente equivocado. Como é que você vai montar uma proposta em cima disso? Isso aqui tem que voltar para rever essas competências. Eles vão ter um custo altíssimo em termos de investimento e não vai desenvolver. Falou assim: não, eu tenho que apresentar a proposta. Eu disse: então, siga com a sua proposta. Eu acho que tem uma coisa muito importante, que é o compromisso que a gente tem. Quando a gente fala, por exemplo, quando você começou com a Conexe, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a seriedade, o compromisso com o resultado, e não com a venda. A venda ela não representa nada. Ao contrário, ela representa um buraco, se a partir dali não gerar o resultado. Então, escolhi gestão por competências porque, para dar alguns alertas, e o primeiro deles é: errou o mapeamento de competências, erra tudo.
Um outro ponto muito importante com relação à gestão por competências é que as pessoas acham que gestão por competência, você implanta numa organização e em um ano está tudo implantado. Oh, Jesus! Grande parte das organizações ainda trabalham por habilidades que chamam de competências, tem lá o títulozinho, né? E elas não têm a metodologia, as metodologias adequadas para desenvolvimento, elas não têm conhecimento técnico. E, com isso, é mais investimento sendo jogado fora. Querubina, fazendo uma analogia aqui ao que você já havia nos contado, né, num processo evolutivo aqui da linha de raciocínio, tá, Querubina? Claro. Quando você traz aqui para nós, para quem está aqui nos assistindo e ou nos ouvindo no blog, ela trouxe uma descrição bem completa, né, de quais são, não um passo a passo, né, Querubina, porque você está batendo bastante nessa tecla que não existe um passo a passo. Existe um processo de diagnóstico que tem que ser estudado, levado muito a sério, porque esse pequeno, grande passo tem que começar por ele, porque se você quiser... Sargon, e é daí que começa o posicionamento estratégico do RH. Sim, sem isso... Eu ia trazer só no sentido assim, Querubina, porque quando a gente fala de competência, igual você trouxe, várias organizações, isso eu posso falar por Conex e pelas minhas experiências anteriores, profissionais, que já existe uma grande evolução, que é o que a gente havia falado, algumas organizações já saíram de RH para gestão de pessoas, mas ainda não estão falando, não estão vivendo a questão do RH estratégico, mas no sentido evolutivo, depois do gestão de pessoas, agora educação corporativa, vamos fazer toda essa ramificação das competências e tudo mais. O que a gente vê é muitas organizações falando sobre gestão de competências funcionais, né? Que faz o mapeamento daquela função, quais são as competências, quais são as habilidades, quais são as atitudes que aquela função, aquele ser, aquela cadeira lá tem que ter, e vamos treinar sobre isso. A pessoa está ali, a gente só não treina atitude, o restante a gente treina, né? E aí, como que essas organizações vão sobreviver daqui para frente, Querubina? Elas vão sobreviver ou se enganando, né? Ou defendendo um modelo que não funciona, ou jogando dinheiro fora. Eu não tenho outra palavra a dizer. Agora, o que eu quero complementar com relação ao que você falou, Sargon, é que muitas organizações podem até dizer: então está tudo certo. Olha a linha de raciocínio. Então está tudo certo. Já que nós temos as competências funcionais, agora é só mapear as do negócio. Ai, Jesus. Tudo errado. É um filtro. Nós temos um filtro. E quanto mais pulverizado eu tiver isso, competências individuais, competências funcionais, pior vai ser a salada de frutos. Entendeu? Então, para essas organizações, para esses RHs que pensam que é isso, não é. Não é. Todo alinhamento estratégico é fundamental. Existem algumas organizações, eu já ouvi de alguns diretores, inclusive alguns gestores, dizerem o seguinte: nosso RH não é estratégico, ele pouco treina as pessoas. E o pior, às vezes empresas que não têm nem planejamento estratégico, nem diretrizes estratégicas. Porque hoje, mais importante até que o planejamento, do planejamento, são as diretrizes. Porque são elas que norteiam as ações. E, a partir daí, se estabelecem as metas. Percebe? Então, a gestão por competências, ela é um grande nó para muitas organizações. Porque existe um processo de aprendizado aí de todo o desenvolvimento dela. Sim. Então, assim, começando, né, quando a gente, seguindo a linha de raciocínio do que você nos trouxe, né, Querubina, que você escreveu no nosso blog, uma das perguntas chaves, né, que eu tinha que te fazer, você mais ou menos já respondeu,
Mas eu quero deixar claro que ia ser uma pergunta para que você reforce isso, porque eu ia te perguntar quais são as grandes dificuldades, né? Então, assim, As grandes dificuldades para trabalhar a gestão estratégica de competências é, primeiro, não ter diretrizes estratégicas. Eu não posso ser estratégico se eu não tenho as diretrizes. Essa é a primeira. A segunda grande dificuldade é a distorção entre habilidade e competência, a falta de conhecimento técnico. Novamente, eu digo, os RHs precisam se aprofundar, até para eles conseguirem vender isso para a diretoria. E a terceira dificuldade é não saber os meios, as metodologias, a forma como desenvolver competências. Se o RH não percebe isso, ele pode trazer ações que elas não sejam suficientes para o desenvolvimento das competências. Então, mais que nunca, não existe gestão estratégica por competência se não houver diretrizes estratégicas. Segundo, jamais ela será bem aplicada se acharem que é simplesmente definir. Você deu um exemplo das competências funcionais. Ainda tem um agravante. Você sabe qual é o agravante? não. Muitas vezes, quando são mapeadas as competências funcionais, em cima de quê? Do gestor. As competências funcionais elas têm que ser mapeadas com base em um conjunto. Gestor, o próprio ocupante de um cargo e o RH. São os três. São os Isso. três. E tem muito gestor que não sabe nem direito o que o outro faz. Tem gestor que chega para fazer uma avaliação de desempenho na véspera e fica pensando quem é fulano, ainda existe. Você imagina mapear competências. Então, são muitos equívocos de natureza técnica, e que precisam ser trabalhados, para que a gente possa ter uma cultura de gestão estratégica de pessoas. E isso engloba líderes. Você sabe, Sargon, só fazendo um pequeno adendo, na minha dissertação de mestrado, quando eu apresentei, foi a transformação de uma organização tradicional em uma organização de aprendizagem. E teve um dos avaliadores da banca que ele olhou para mim, né, e disse assim: como você conseguiu? E foi isso mesmo que aconteceu. Como você conseguiu? Foi estudo de caso, onde eu realizei esse trabalho e tive a permissão da empresa, que foi fantástica, foi um trabalho lindo. E eu disse: foi simples, foi só trabalhar os líderes. E quando a gente fala de líderes, a gente fala de RH também. E o Querubina, e quando eu que te conheço há algum tempo, né? Já sei as deixas que você está deixando aqui, mas tem pessoas que estão junto com a gente que vão ficar assim, mas tá, por onde eu começo? Existe algum caminho, né? Existe alguma biografia que você gostaria de compartilhar com a gente? Porque talvez dos três assuntos que a gente conversou, Querubina, o como se mapear, né, essa gestão por competências, né, de forma estruturada, de forma puxando para a organização. A gente tem alguns clientes aqui que a gente não foi processo de consultoria, mas foi processo de afirmação, de validação, né, da gente trazer para profissionais, falar, tá super legal, faz sentido, estamos vendo o planejamento estratégico, estamos vendo o planejamento estratégico do RH e conseguimos validar que essas, de fato, são as competências da organização. Não é Tá as bom. competências do cargo, né? Só que eles passaram por um processo evolutivo para chegar até ali. Quando a gente está trazendo aqui, você está batendo assim, né? Falando assim, não tem como fazer se não for nesse primeiro passo.
aonde que quem está aqui junto com a gente poderia buscar, né, alguma informação para entender, para aprender como seria esse primeiro passo que ele vem? Deixa eu te dizer, as bibliografias, elas não mostram passo a passo, mas eu posso adiantar que esse passo a passo consiste, primeiro, participação da diretoria, o convencimento, a sensibilização da diretoria. O segundo é que, quando a gente pensa em mapeamento de competências do negócio, ele não consiste somente nas diretrizes, no planejamento estratégico. Ele consiste numa análise cenarial externa e interna. Ele consiste nas tendências de mercado. E ele consiste naquilo que nós temos internamente em termos de competência desenvolvida. O que eu estou dizendo é que precisa também de conhecimento do negócio, do mercado. Por isso, começa com a cultura. E também das competências instaladas internamente. Só que, para isso, eu tenho que ter mecanismos de aferição. Então, se eu não tiver com relação às competências instaladas, vai ficar muito no acho. Eu acho que nós temos isso, eu acho nada. Tudo que não pode acontecer é o acho. O mapeamento de competência ele tem que acontecer em cima de cenários reais e quantificáveis também. Por quê? Porque amanhã, ao serem trabalhadas essas competências, elas precisam ser apresentadas em forma de resultado, de transformação, de mudança e de ganho de competitividade para o negócio. Entendeu, sabe? Volta o famoso ROI, né? É o ROI. É isso aí. O famoso ROI. E aí, para quem está dentro, né, nessa área de educação, né, dentro do RH, sabe o quanto a pergunta, o ROI, a gente recebe todos os dias, né, da nossa diretoria, do nosso consumidor interno, né, fala, tá, mas me apresenta, me materializa aí o quanto que isso vai trazer de fato o retorno para a gente. Você sabe, Sargon, que você me fez refletir uma coisa importante que eu era para ter dito até naquele dia, quando nós fizemos aquela gravação com relação ao futuro do trabalho, né? Que é o seguinte, quando a gente fala do ROI, a gente precisa desenvolver mecanismos e indicadores claros. Organizações que ainda trabalham com mecanismos de avaliação de reação, de satisfação, isso não indica resultado. Muita atenção. Da mesma forma com relação à competência. Precisamos ser mais lógicos, ser mais assertivos, porque quando eu falo de gestão por competências, eu estou falando de um conjunto. Nós temos o core competence, que são as competências, né, centrais, mas centrais e funcionais, e são essas competências que vão reger todo o ecossistema de gestão de pessoas. Seleção, desenvolvimento, avaliação, remuneração, assessment. Então, elas têm que estar contidas. Por isso, você não implanta. Você até implanta se botar um sistema, e esse é o grande problema. Gestão por competências em um ano. Isso não existe. Porque eu preciso desenvolver uma cultura voltada a isto. Que isso seja incorporado. A cada sub-área é preciso preparar os gestores. Se eu falo de seleção por competências, eu tenho que prepará-los para desenvolver perfil, para eles elaborarem perguntas, questionamentos em cima de competências. Se eu falo de desenvolvimento, fora toda a estruturação. Já ouviu falar que o apressado come cru? Tem uma empresa que eu achei ela fantástica, gente. Ela é uma empresa de grande porte, já tem anos. Eu já não lembro mais qual é o nome, gente. Porque inclusive, foi um benchmark, né, que um aluno trouxe. Eles levaram 10 anos
para falar em avaliação de performance, porque durante esses 10 anos eles trabalharam massivamente feedback, feedback, feedback. Então, por trás de algo que parece muito complexo, tem algo muito mais simples para se trabalhar em cada uma dessas sub-áreas, ou mesmo na cultura como um todo. Quando a gente vê a coisa muito difícil, abordando dessa forma, parece que tem uma grande complexidade. Não, ela é simples, ela não é complexa, ela é simples. Mas é preciso ter o conhecimento e saber o passo a passo, o tempo. Tudo tem um time, dependendo da cultura organizacional. Ainda tem esse aspecto. Muito legal, Querubina, muito legal. Eu que vivo disso, né, que estou todos os dias nas empresas, né, batendo na porta de novos clientes, e quando a gente começa a viver a realidade deles em relação aos desafios que eles têm pela frente, tudo isso que você está comentando são os desafios que de fato aparecem no dia a dia dessas organizações. Então é muito bom saber que eu tenho uma pessoa com quem eu posso contar para esses desafios, porque um dos nossos pontos principais aqui da Conex é encontrar as pessoas certas para os desafios certos. Então estamos em boas mãos. Quem está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, ou para quem já acabou lendo todo o texto, sabe que por detrás de todo esse nosso bate-papo existe toda uma teoria, toda uma forma enraizada de fazer a coisa certa, né? E eu acho que entra, né? Eu penso que, Querubina, o ponto principal do que a gente pode agregar, né, às empresas aqui do Brasil e do mundo é que o pensar simples, né? Ele é extremamente verdadeiro, mas não só o pensar simples, é o fazer simples. Você sabe, Sarro, eu tive um professor, nós da área de humanas, muitas vezes temos um certo receio com relação à área de exata, né? E aí, no MBA, eu tive um professor, Putin, o nome dele. Aliás, não sei nem onde ele está, já fazem tantos anos. E aí veio matemática financeira. E aí, quando chegou matemática financeira, eu olhei para aquilo ali e falei, meu Deus do céu, e agora? Lá vai calculadora, né? Aquela calculadora. Isso. Eu disse, meu Deus do céu, já começou com a calculadora, né? Gente, acho que foi um dos melhores. Aliás, não foi só ele, não. Eu tive uma também jurídica, acho que era Andréa Martelato. Que coisa. E uma de faculdade que foi Terezinha Farrá, paulista, e ela me deu aula sobre filosofia. Que fantástico. Então, tem professores que marcam muito a nossa vida. E esse que eu estou falando de matemática financeira, foi porque quando ele entrou, que ele começou a falar, ele, em poucas palavras, ele transformou a matemática financeira nisso aqui. Nada. Isso é simples. É simples. Então, às vezes, quando a gente bota muita complexidade, dificulta, né? Ou seja, para explicar, as pessoas se distanciam da compreensão. As coisas, você só aprende quando você as torna bem simples. E com o tempo as pessoas vão aprendendo nas trocas, nos compartilhamentos, e assim no dia a dia também, nessa. É isso aí, Querubina. Querubina, mais uma vez, quero agradecer você estar aqui com a gente no Eu nosso que episódio agradeço. de número 9 do Conecte com Especialistas. Hoje, novamente, tivemos aqui a nossa querida Ana Querubina. Querubina, a gente coloca nosso canal à disposição, seja no nosso site da Conecte ou também nas nossas redes sociais. Se a pergunta não for respondida por mim, eu vou conectá-los com algum especialista que possa vir responder as dúvidas de vocês. À vontade. Eu acho que hoje nós somos uma rede Conecte. É isso aí. Então, é a rede vamos juntos, vamos tornar esse Conecte um meme, porque a gente precisa disso. Vivemos conectados, não só nos celulares da vida, mas na vida profissional a gente tem que manter a nossa rede de relacionamento conectada.
Muito obrigado, Sargo. Obrigado você, Querubina. E obrigada a todos também. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Até a próxima, gente. Tchau, Sargo. Tchau.